Bom dia, olá, bem-vindos a mais um programa de Conversas de Ribatejo. Estamos também hoje em direto dos estúdios da Rádio Pernos em Santarém. Estamos também com o painel habitual e mais dois convidados. Carlos Rodrigues, José Marcelino e Rui Barreiros estão hoje à volta desta mesa neste estúdio da Rádio Pernos para falar com Pedro Teopisto e também Romeu Lourenço. São eles também responsáveis por clubes desportivos do Concelho de Santarém e, se calhar, ainda nesta parte inicial dos nossos convidados que hoje fazem o programa connosco, um minuto para as suas apresentações, começando por Pedro Teopisto. Muito bom dia. Olá, bom dia. Quem é Pedro Teopisto? Um minutinho para as pessoas ficarem a saber. Pedro Teopisto é um habitante da Vila de Pernes que durante vários anos desenvolveu atividades ao nível do movimento associativo. Já foi candidato também à Junta de Freguesia de Pernes pelo Partido Socialista e nos últimos quase 10 anos foi presidente do Atlético Clube Pernes. Portanto... Mas não, até sexta-feira, não é? Até passada sexta-feira. Mas não vai emigrar, não? Não vou emigrar. Então continua mal a ouvi-lo, quer dizer, não é? Em princípio, sim. Agora passei a ser um sócio. Os sócios às vezes são um bocadinho mais chatos. Mais exigentes. Mais exigentes. Na atividade desportiva sempre, o associativismo desportivo ou também o associativismo cultural? Não, noutras associações. Pernes, felizmente, é rica em associações, música velha, bombeiros também. É Pedro Teopisto, agora também Romeu Lourenço, a sua apresentação. Sim, bom dia a todos. Desde já agradecer o convite feito pela Rádio Pernos. Portanto, eu sou o atual presidente do Clube Esportivo Amiense, tenho já alguns anos ligado ao associativismo, nomeadamente na Casa de Povo, estive lá 12 anos e há 2 anos que estou no Clube Esportivo Amiense, portanto já... os dirigentes hoje em dia é difícil já arranjar dirigentes. Eu já fui convidado para fazer parte da direção já há vários anos e o ano passado fiz parte da direção e este ano assumi então a presidência com mais um grupo de diretores que... Pois muito bem, ficam também as apresentações de Romeu Lourenço na primeira pessoa. Estamos já a perceber que o programa de hoje vai ser dominado pela área desportiva. Carlos Rodrigues quer começar a introduzir o tema? Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar os ouvintes da Rádio Pernos e, naturalmente, quer dizer, os nossos ilustres convidados que fizeram o favor de aceitar o convite para estar aqui. E antes de entrar propriamente na matéria que nos trouxe aqui, eu gostaria de fazer um pequeno comentário que tem a ver que há muitos anos que a realidade desportiva na nossa região não tem tido uma abordagem integrada e descomprometida das opções dos poderes públicos. As coletividades e associações representativas desejavam ter. O fraco envolvimento dos municípios como coordenador das ações conjugadas com as escolas e os clubes é frágil e quase nula de articulação entre estas próprias identidades. O desporto escolar e o federado ainda não estabeleceram ligações de real desenvolvimento conjunto. A falta de cooperação entre o Estado e o clube são um dos fatores limitativos da oferta desportiva e de não rentabilização dos recursos materiais e humanos. Felizmente que a Associação de Futebol de Santarém promoveu um acontecimento inédito por ser a primeira vez que é celebrado um protocolo de desporto escolar, conforme devem ter conhecimento, com a comunidade de Alzira e do Médio Tejo, que vai assumir como uma ferramenta de grande potencial para o desenvolvimento desportivo. A assinatura, também como sabem, do protocolo foi feita no dia 11 de dezembro. Mas nem tudo são rosas. Os profissionais, há aqui um drama, tivemos conhecimento da semana passada, que os profissionais de educação física estão indignados com o que consideram ser o desinvestimento da disciplina de educação física. Surgiu com o decreto-lei que se reduz a carga horária da educação física. Também, de acordo com o mesmo decreto-lei, a educação física deixou de contar para a nota final e para a média do acesso ao ensino superior. O Nuno de Ferro, que é presidente da Associação Portuguesa de Educação Física, dá um número que eu acho que é um número extraordinário, é que neste momento a prática desportiva passa exclusivamente por cerca de 14% dos alunos que estudam. O que a confirmar-se este valor é realmente um retrocesso brutal. Passados 40 anos de democracia em Santarém, as infraestruturas desportivas são manifestamente escassas.
e os apoios do município são limitados e nunca devidamente cumpridos os acordos estabelecidos. E era perante estes condicionalismos que espero ter tentado introduzir, gostaria de perguntar aos seus presidentes, que fizeram o favor de estar aqui connosco, dentro destes condicionalismos, repito, qual era a maneira de iniciarmos uma nova época e um novo compromisso para o desenvolvimento do desporto ao nível do associativismo. Pronto, realmente o que referiu aqui, os apoios são escassos. É muito difícil hoje em dia conseguir manter a atividade de um clube quando não existe qualquer tipo de apoio, ou pelo menos não tem existido nos últimos anos, e continua a não existir qualquer tipo de apoio ao nível, portanto, ao nível da Câmara, ao nível... É muito complicado. Nós vivemos basicamente do apoio dos sócios, da população em geral. Felizmente vamos conseguindo, mas realmente cada vez mais é mais difícil, e nós sabemos como está a situação do país também. Isso a nível das empresas não têm possibilidade de apoiar, como provavelmente continuam a apoiar, mas os apoios não são como há uns anos atrás. As próprias pessoas, cada vez menos o dinheiro é escasso, e o dinheiro cada vez mais é escasso, e é difícil realmente. Não podemos estar sempre a pedir aos mesmos, e nesse aspecto penso que deveria realmente existir um apoio por parte da autarquia, porque é preciso o apoio, muitas vezes, em relação, pronto, ao Amiense e também ao Pernes. Nós tivemos reuniões no início do ano com o Executivo da Câmara. Realmente existe boa vontade, mas pronto, é preciso concretizar essa boa vontade, porque principalmente ao nível, a nossa relação com os clubes da cidade é boa, não temos nada contra os clubes da cidade, mas realmente existe aqui alguma falta de dualidade, critério. Dualidade, sim, porque nós não pedimos... existe falta, existe é dualidade, não é? Exatamente. Nós não pedimos nada de o apoio tem que haver para todos. Agora, existe aqui uma situação, por exemplo, que tem a ver com, e nós referimos esse ponto, que tem a ver com a manutenção das nossas instalações, que são instalações próprias, feita à custa de... Por exemplo, o pavilhão foi feito à custa... Da sociedade civil, da sociedade, sim. E das regiões. Exatamente, à custa do trabalho da população, que em tempos, pronto, foi realizado. E existe, por exemplo, aqui uma situação... Já agora, se me permite, para a maioria dos ouvintes da Rádio Pernos, os investimentos feitos no clube, que tem mais de 70 e tal anos, salvo erro. 60 anos. E que tem um palmarés de intervenções não só na área do desporto, mas também na área da cultura. Sim. Os investimentos estão feitos e as instalações têm dimensão e algum peso económico. Tem peso económico. O problema é que com a falta de apoio que tem havido, as instalações têm havido, para dar um exemplo, neste momento não temos água, não temos água quente no nosso pavilhão Geminal Desportivo, porque é preciso comprar uma caldeira e temos atividade desportiva no nosso pavilhão, que é o basquete, porque o Amiense não é só o futebol, também temos o basquete, e neste momento está-se a tentar arranjar uma solução, mas com a falta de apoio é complicado realmente. Então, quer dizer, aqui em Santarém toma banho com água quentinha, e eu, se for para os Amiens, as não nossas tomo atletas banho, também tomam banho de água quente, mas tem que ser nas instalações do futebol, nos balneários do futebol. Tem que vir mais. Vão a pé. Sim, exatamente, até conseguir arranjar aqui alguma solução. Eu dou o exemplo da água e da luz e do gás, que aqui realmente é uma coisa, não pedimos nada, é só uma questão de justiça. Portanto, como todos sabem, as instalações municipais dos clubes da cidade, portanto, não têm esse gasto que o Amiense tem, o Pernes tem. Isso seria já uma grande ajuda, e não estamos a pedir nada de mais. Sr. Presidente, já agora, se me permite, também para os nossos ouvintes terem uma ideia, e também depois colocava também a pergunta ao Sr. Presidente, ou ex-Presidente, perdão,
com certeza vai trazer aqui alguma informação sobre essa matéria. Tema que eu acho muito importante, não só ao nível, não, é uma análise que temos que fazer, não só ao nível dos apoios, mas também ao nível da exclusão, quer dizer, porque o problema é que a exclusão continua a existir aqui em Santarém a vários níveis, quer dizer, e a confirmar-se determinadas situações, isso para mim é que eu que fui criado antes do 25 de Abril e andei a estudar e a trabalhar em Santarém antes do 25 de Abril, para mim, quer dizer, excluírem alguém, seja a que nível for, é um crime de lesa-pátria, para não dizer outra situação. Mas de qualquer maneira e concretamente, quer dizer, quantos atletas têm ou praticam desporto nos amiais? Mais de 100. Mais de 100, é preciso referir que não são só, portanto, não é só a juventude de amiais, mas também abrange ali uma zona ali de Alcanedes, que... envolve ali o apoio àquela da região toda sim, portanto, que circula à volta dos amiais e tem influência. Porque o desporto é para todos e como disse há bocado, devia ser para todos. E como disse há bocado, só para terminar, como disse há bocado, a parte cultural também movimenta muita gente. Sim, obviamente que sim. Muita gente. Para perceber um pouco, nós, por exemplo, cada vez é que mesmo a nível da constituição das equipas, eu dou um exemplo, o ano passado tínhamos uma equipa de júniores que estava na primeira distrital e atualmente tivemos que acabar com a equipa de júniores porque por falta de atletas. Porque o que acontecia, nós há uns anos atrás conseguíamos, portanto, movimentar as nossas carrinhas para abranger ali uma área maior ao nível. Portanto, íamos buscar atletas e atualmente é impossível porque a nível financeiro, pronto, a situação está complicada e então já não conseguimos fazer esse tipo de serviço. Foi o representante também enfim, e já experiente Rebelo Lourenço, do Clube Desportivo dos Amiais, e Pedro Teopisto, a sua opinião também sobre estas duas questões que foram levantadas, é concordante com aquilo que foi dito ou tem alguma diferença de opinião? É assim, eu há pouco não agradeci o convite à Rádio Pernas e eu gostaria de não sei se isso iria ser feito ou não, mas eu vou fazê-lo. Eu fui convidado faz hoje 8 dias, no domingo, para debater os assuntos relativos ao desporto no nosso concelho, principalmente dos clubes que são das freguesias rurais. Instalou-se alguma polémica durante a semana, portanto a minha vinda aqui não teve nada a ver com isso, e portanto está aqui o Romeu também, mas eu gostaria de deixar isso bem claro. Portanto a minha vinda teve a ver com, penso eu, com todos os anos que estou ligado ao desporto e apesar de ter deixado de ser presidente na passada sexta-feira, não deixo de ter um vasto conhecimento. Por isso é que esta conversa... Mas em polémica, está-se a referir aqui para os ouvintes? Poderemos, eventualmente ou não sei se isso virá à bailha, mas gostaria que não tivesse nada ou seja, a minha vinda não teve nada a ver com isso. Sim, não, foi por parte do programa. Mas se me permite, é dizer, sim, eu responderei a tudo. Se me permite, é para mim extremamente importante esclarecer alguns pontos. Sim, são fundamentais. Estou cá para faz parte da nossa democracia, da nossa suposta democracia. Então, Pedro, diga. Esta conversa podia ser longa e vasta, mas eu vou tentar centrar naquilo que de facto foi a intervenção aqui do Sr. Carlos Rodrigues. E reparei uma coisa, ele veio preparado. Portanto, ele veio preparado, trouxe ali umas notazinhas e veio preparado para esta intervenção. Ora, aí é que eu acho que está o cerne de toda a questão e começa logo por aí. Quem vai para os cargos muitas vezes não vai preparado para eles e quando lá chega não tenta tomar conhecimento daquilo que vem do passado para tentar perceber aquilo que pode fazer para melhorar o futuro. Penso que é esse o trabalho de qualquer político, é perceber o que foi mal feito e tentar fazer melhor. E aquilo, nestes 10 anos que eu ando cá, aquilo que eu assisto é que toda a documentação que eu envio para determinados órgãos são pura e simplesmente postos para o lado. Porque se não fosse assim, as pessoas, quando falam de certas coisas, estavam caladinhas. Porque eu tenho documentação mais do que suficiente que prova que desde 2008 o Pernas foi o primeiro clube a manifestar-se contra a dualidade de critérios na atribuição de subsídios. Reconheço que à época, estávamos em 2006, foi feito um grande trabalho pelo ex-vereador Ramiro Matos e pelo Carlos Coutinho, mas
muito ainda havia a fazer, ou seja, aquele regulamento ao longo dos anos deveria ter sido melhorado, até porque ele tinha um prazo de execução que era de 4 anos, deveria ser revisto ao fim de 4 anos, e não foi. Está a falar de que regulamento? O regulamento do PAFAD, que foi aprovado e foi publicado em Diário da República em 2006. Que na prática significou que desde 2010, na época do desportiva 2010-2011, deixasse de haver apoio. Portanto, era bom que os nossos ouvintes também tivessem esta noção. Nós estamos em 2014. Nessa altura havia projeto. 2015 já, portanto, já no início de 2015, muito bem lembrado, José Marcelino, e de facto, se olharmos para aquilo que é a prática desportiva no Conselho, não apenas na cidade, para a diferença significativa de esforço que os clubes fora da cidade têm que fazer face à inexistência de infraestruturas municipais nessas zonas, não deixa de ser preocupante e por isso também a razão de ser da nossa conversa aqui. Salvo erro, há 3 clubes, pelo menos, que tinham atividade desportiva e que por isso simplesmente desapareceram do mapa fora das freguesias da cidade. A Associação Desportiva de Pedra da Pedreira, Barreirinhas e Morteira, em Alcanete, deixou de ter atividade. A Chete não é assim tão longe o futsal da Chete, que até estava, enfim, nas divisões nacionais e tinha alguma atividade, também a sua atividade, e o próprio Clube de Futebol São Vicentense também, enfim... O Clube de Handball de São Vicente tem atividade. Não, mas o futsal, estava a falar, o futsal... O futsal de São Vicente também, tem, o futsal da Sete tem. Alcanhões é que deixou. E, portanto, digamos que temos muitos clubes, se olharmos para a listagem de clubes, temos muitos clubes, mas as dificuldades devem ser muitas. Eu também gostava que o Pedro fizesse, de alguma forma, um balanço mais recente, digamos assim, também uma perspectiva daquilo que achava que devia ser feito para tentar resolver os problemas. Exatamente. O novo regulamento que está em cima da mesa, que foi agora... Está em discussão, não é? Está em discussão. Lá está, começamos logo mal por aí. Por isso é que não gostam de me ouvirem, mas têm que me ouvir, pelo menos enquanto me pedirem para usar a palavra, eu direi o que penso. É enviado aos clubes, reparemos o caricato disto, é enviado aos clubes em 12 de setembro deste ano o regulamento, uma proposta do regulamento. Eu recordo-me que um ano antes, em reunião com a senhora vereadora e com o senhor presidente, em que se estava a discutir aquilo que devia ser as alterações para o novo regulamento, eu lembro de ter lançado algumas propostas. E pesquisei, porque eu não gosto de falar das coisas sem pesquisar. Por isso é que registrei aqui o Carlos Rodrigues, de facto, trazer umas notas. Porque eu também, quando vou para as coisas, eu gosto de tomar notas. Eu hoje não trouxe notas nenhumas, trouxe aquilo que é a minha cabeça. Hoje é roda livre. Exatamente. E as coisas irão nascendo ao sabor da conversa do Ribatejo. E entreguei uma proposta, fiz sugestões, e disse o seguinte: analise, porque nós temos que ser humildes, analise o regulamento do município de Abrantes. O município de Abrantes tem um regulamento que, no meu entender, daqueles todos que eu pesquisei, é aquilo que eu acho mais justo, mais equitativo. E não tem que se inventar a roda, não é? E não tem, exatamente. E teria que ser adequado à nossa realidade também, não é? Não, nós sabemos esse, sabemos o outro, sabemos... Pronto. Sr. Ex-Presidente, desculpe lá interrompê-lo. O Sr. Presidente da Câmara de Santarém declarou na última sessão da Câmara que o senhor não apresentou proposta nenhuma. Por isso é verdade ou mentira? É mentira. Só pode ser mentira, porque lá está, se tivesse lido toda a documentação que eu enviei desde 2008, e relembrando esta reunião em 2014, 13, porque nós já mudamos de ano, estamos em janeiro, até em 2013, em novembro, outubro de 2013, ou seja, mal esta Câmara tomou posse, nós reunimos com o município. E nós apresentámos propostas claras e objetivas. Agora, não podemos andar sistematicamente a falar do mesmo, quando connosco também falam certas coisas e depois não as cumprem. Nós andamos aqui há uma série de anos a ser enganados. Andamos a ser enganados, ou seja, andamos a ser iludidos. Isto parece que é um pouco de magia, parece que há aqui mágicos que nos iludem. Iludem-nos. Essa é que é a realidade. Depois, não podem ficar chateados. Nem têm que ficar chateados. Quando, na última reunião em que eu estive presente, em que disse que não ia a mais reunião nenhuma com o município de Santarém, em que eu tivesse dito, e disse-o e reafirmo, quando a senhora vereadora me perguntou quais eram as propostas, eu disse: as nossas propostas já estão mais do que entregues. Eu hoje não apresento aqui proposta nenhuma, porque elas já foram todas mais do que entregues. Então não temos que apresentar proposta nenhuma. E a senhora vereadora, não se esqueça, está em falta com uma resposta perante o Pernes. Em que condições é que o município vê o Atlético Clube Pernes? Tem instalações próprias ou são instalações do município? É que nós pagamos uma renda.
E nunca isso nos foi respondido. Isso está por escrito, eu tenho trocas de mails sobre essa matéria. Portanto, que não se afirme, eu quero aqui deixar bem claro, que o presidente do Pernes, toda a gente conhece, e eu sou conhecido graças ao Pernes, e tenho que agradecer ao Atlético Clube Pernes, de facto, ter-me dado a possibilidade de ingressar no mundo desportivo e de que as pessoas me conhecerem. Mas ao longo dos anos o Pernes sempre contribuiu na Associação de Futebol de Santarém para muitas e variadas matérias, de alteração de regulamentos de campeonatos, alteração de fundos para obras. A Associação de Futebol de Santarém criou um regulamento para obras que não contemplava os campos rendados. Nós conseguimos justificar que isso era importante não só para o Pernes como para outros. E esse regulamento foi alterado, e muito bem alterado, e já possibilitou outros clubes concorrerem a ele. Portanto, o Atlético Clube Pernes e o seu presidente, ao longo destes anos, sempre contribuíram para a melhoria das condições dos clubes e dando propostas objetivas e claras. Neste caso concreto, o município de Santarém só tem que fazer uma coisa, conforme eu, em 2011, numa reunião dos passos do Conselho, com o então presidente Moita Flores, disse: face àquilo que se está a ver. Em 2011, estávamos em 2011, que é a dificuldade que o município tem em continuar a apoiar, porque apoiava bem. O Pernes em 2006 2007 recebia 26 mil euros, o Amiense recebia 52 mil, recebia o dobro. Havia clubes na cidade que não pagavam despesas nenhumas, recebiam muito mais que o Atlético Clube Pernes, e foi aí que eu comecei a ver. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Então nós recebemos este dinheiro, que é muito de facto, mas há outros que não recebem muito mais, porque servem os espaços municipais, não têm que pagar a luz, a água. Nós quisemos criar uma equipa de futsal feminino, e quisemos ir jogar para um pavilhão, e foi-nos exigido 25 euros por hora, que era o custo real. Eu pergunto, quanto é que paga um clube aqui em Santarém? Se tem noção, que eles não têm, foi isso que eu disse em 2011 ao presidente Moita Flores. Se o município, no mínimo, pagar e isto as instalações com desportivas, as nossas conversas recentes sobre a Viver Santarém e sobre pagar a as instalações desportivas, pagar a manutenção delas, e se aos outros possibilita que entrem lá para dentro, que tenham os balneários limpos, tenham água quente, a luz e tudo mais, aos clubes que têm instalações próprias, tem que dar um apoio, não é um subsídio, isto não é subsídio de dependência, como depois outros iluminados vão para determinados órgãos sociais dizer que há dirigentes. Eu senti aquilo para mim, porque quem não se sente não é filho de boa gente, que ainda vivem na ilusão da subsídio de dependência. Mas qual subsídio de dependência? Subsídio de dependência foi esta obra que foi aqui feita agora, que custou 300 mil euros, e que não serve às necessidades da cidade de Santarém, onde foram gastos dinheiros públicos e também Qual é a obra, Pedro? Qual é a obra? Todos sabem qual é a obra. Mas diz feita que agora é para os nossos recentemente, ouvintes. foi inaugurada. Não tem em questão a necessidade que a Académica de Santarém tem daquele espaço. O que está em causa é que aquele dinheiro foi mal gasto, porque foi dinheiro a mais, para uma obra que não serve de facto às necessidades. Quando aquele dinheiro podia ter sido investido na melhoria das instalações desportivas e com o aproveitamento de facto de bons recursos, e não foi. Temos um campo em cima, a Académica tem um campo em cima de futebol 11. O que deveria ter sido era relevado esse campo. E uns balneários ao meio, para os dois campos. Isso é que era uma obra, nem que se gastasse mais 50 ou 60 mil euros. Agora, gastar 330 mil euros num espaço daqueles não resolve os problemas, por exemplo, da cidade. E acho que o objetivo também era esse. Mas eu já me estou a explicar muito. Já agora, como é que vê o investimento na zona de Cheia, na Ribeira? Exatamente, deixa lá o José Marcelino, que ele também tem direito. Eu, por acaso, já agora não. José Marcelino, depois voltaremos à Ribeira, que é a questão que eu era só qual era a opinião dos dois presidentes dos clubes, que são os dois clubes mais representativos do Conselho. Já não sou. Já não é, mas pronto, era ex-presidente. Obrigado a não sair. Aliás, dos dois clubes mais representativos do Conselho, para além daqueles da sede do Conselho, portanto, neste momento, tem sobre... eu tenho a opinião, já agora, de que, para além de uma boa instituição, a atividade esportiva e a cultural é seguramente a pior inimiga das cadeias. Isto é, se as pessoas forem bem educadas e tiverem uma prática desportiva e uma prática cultural assente numa boa atividade sempre ao longo da vida e no seu crescimento. Marginalidade. Tivemos estes atentados em França que são nem mais nem menos do que produtos do desemprego, da falta de educação e, portanto, da prática. Eu que fui também durante muitos anos membro de direções da União Desportiva de Santarém, sabem quanto é o difícil esse papel que é estar num clube desportivo, tendo até, naquela altura, não havia instalações municipais, eram da responsabilidade do clube. E, portanto, sei bem quanto é a dificuldade. Naturalmente que, com estas alterações todas que têm vindo a acontecer
nos últimos tempos, quer em termos económicos, quer até naquilo que é a equidade da distribuição dos valores, dos poucos valores que ainda existem. Eu tenho para mim de que estes dois clubes, o Pernes e o Amiais, sendo os mais representativos para além da sede do Conselho, não estão a ser apoiados da mesma forma. Não há aqui equidade na sua, digamos, naquilo que é a sua atividade desportiva, que é importante para que os jovens possam, portanto, ter uma cultura melhor e possam ser gente de corpo inteiro. E, portanto, baseando nessa premissa da qualidade do ser humano que é criado também pelos clubes, eu gostava, e apontando aqui o Conselho Municipal de Desporto, que está agora em discussão nos próximos 30 dias, em discussão pública, eu reparo que, portanto, uma das coisas que o Conselho, uma das competências do Conselho é emitir pareceres por solicitação dos órgãos municipais, opinar sobre o desenvolvimento da política desportiva municipal, pronunciar-se sobre os projetos municipais relativos a matérias de desenvolvimento desportivo, sugerir doações, etc., retificar um conjunto de matérias, mas depois, e é aqui que entronca naturalmente o Pernes e o Amiais e os outros clubes que já foram falados e que deixaram de existir, na sua composição. E parece-me que esta composição do Conselho é excessivamente burocrática e pouco atuante em termos dos clubes. Pouco operativa. Porque estes clubes vai discutir mais e fazer menos. Tem um conjunto de representantes e dos clubes desportivos, de todos os clubes desportivos, só tem um representante. Tem um vereador, tem um administrador da empresa municipal, um representante de cada força política na Assembleia Municipal, o delegado regional do Instituto Português da Juventude, o presidente da Associação Distrital, enfim, o coordenador do desporto, o coordenador do... Isso já foi alterado. Um conjunto, isto é a proposta, um conjunto de pessoas... Não era assim. E dos clubes tem um representante. De facto, não faz sentido, quer dizer, a voz dos clubes, ainda por cima, pode não ser eleito o clube fora do Conselho. Portanto, a voz dos clubes será aqui perfeitamente abafada e, portanto, não tem quase nenhuma expressão. Portanto, qual é a vossa opinião em relação a estas situações? É que o representante do clube tem que ter mais de 100 atletas. Sim, ainda por cima tem que... Não, também tem que ter mais de 100 atletas. Exatamente. O que ainda dificulta mais. Quer dizer, não facilita. Até aos 16 anos, porque o regulamento diz que só se considera atletas de formação até aos 16 anos. Certo. Mas qual é a vossa opinião em relação a esta necessidade de equidade na distribuição do pouco que existe e também na formação, naquilo que é a formação do ser humano, que passa naturalmente por muito daquilo que é o vosso trabalho ao longo da vida de dirigente desportivo? Pronto, em relação a isso, realmente nós fizemos referência quando fomos chamados a dar a nossa opinião sobre o regulamento. Um dos pontos que nós frisamos teve precisamente a ver com, portanto, não considerar os 16 anos, porque, na nossa opinião, um jovem, a juventude não acaba aos 16. Por exemplo, posso dizer que esta direção é uma direção que aposta na juventude. A nossa equipa sénior, se nós formos a ver a média de idades, neste momento tem 20, 21, 22 anos. São praticamente todos atletas oriundos da formação e nesse aspecto... Para nós é importante não só manter os jovens em atividade até os 16, mas para além dos 16 anos, achamos que também tem sem dúvida, é importante. Quer dizer, hoje... Eu já tenho de 70, ainda sou da JSD, veja bem. Nós, portanto, o Amiense e o Pernes, damos continuidade ao trabalho que é realizado ao nível da formação. Portanto, esse aspecto realmente para nós é importante, não podemos... Foi um dos pontos que nós frisamos, foi precisamente isso, porque considerar o número de atletas para ter um representante até os 16 anos e não mais do que isso. Eu só queria acrescentar um pormenor, e se me permite, esta é uma análise minha, é da minha responsabilidade. É evidente que o município, para ouvir, e lembro até, recordo aqui, o Rio Barreiro fez um orçamento participativo.
Quer dizer, a Câmara Municipal de Santarém não precisa, de maneira nenhuma, de um regulamento que podia ser um regulamento sobre o Conselho Municipal de Desporto que não precisa de nada da lei para consultar os dirigentes e a população. Mas, de qualquer maneira, este regulamento está aqui baseado no Código de Procedimento Administrativo da Lei número 5 de 2007. Porquê é que só aparece agora? É para fingir que estão empenhados em ouvir e auscultar? Quer dizer, não é com este momento que vão resolver o problema das grandes dificuldades financeiras que a gestão do município de Santarém criou ao longo de 20 e muitos anos. São todos, quer dizer. Não, isto vai resolver o problema da situação financeira. Isto é querer embrulhar em papel celofã coisas que estão todas que não têm resolução. Por conseguinte, o problema é resolver as carências. E a maneira como o Sr. Presidente da Câmara de Santarém e os autarcas de Santarém, com a agrimã da maioria da Assembleia Municipal, não são capazes de resolver. Independentemente do Sr. Presidente da Câmara ter afirmado que o orçamento de 2015 tem grandes virtualidades, ele terá que falar com... Era a brincar, isso era a brincar. Não sei se é brincar. Não tem maneira nenhuma. E eu lamento profundamente que os elementos da Assembleia Municipal, que são pagos para lá estarem, não tratem conveniente... Também tem salários em atraso. Como? Se calhar também tem salários em atraso. Isso não sei lá com eles. O problema é deles também, quer dizer, se a Assembleia Municipal... O problema é deles. Porque o orçamento municipal não é só restritivo para a vossa atividade, é para todas. Para todas, sim. Pronto. E o problema, o drama de Santarém é como é que vamos ultrapassar a situação. Essa resposta tem que ser os políticos a dar. Aqui a parte esportiva é aquilo que me apraz falar. Eu há pouco não referi a uma questão que eu acho que é importante para percebermos como é que isto depois tudo não funciona. Eu disse que recebemos a 12 de setembro a proposta de regulamento. E foi dado aos clubes, repare o caricato disto, que são os clubes têm dirigentes profissionais, nós somos profissionais, quer dizer, somos pagos, para nos pronunciarmos até ao dia 19. E dado propostas até ao dia 19. Isto é caricato. Quem demora 2 dias só? Uma semana, do dia 12 ao dia 19. Para quem demora um ano e pouco a preparar um regulamento, depois dar uma semana aos dirigentes esportivos para se pronunciarem sobre o mesmo, eu acho que é caricato. E mais grave, acho eu, e eu acho, isto aqui eu não tenho a certeza se foi assim ou não, mas tenho quase a certeza. Eu tenho quase a certeza do que vou dizer. Porque no mínimo um mês... Não, isto foi por mail, portanto, uma semaninha certinha. Eu não tenho a certeza disto que eu vou dizer, mas tenho quase. Mais grave é quando isto vai para ser votado na Assembleia Municipal o regulamento. Ou seja, partiram do princípio de que aquele regulamento é que estava bom. Portanto, ao proporem-no logo para votação na Assembleia Municipal, eu percebo também um bocadinho disto, as agendas de qualquer órgão deste demoram algum tempo, não são feitas de um dia para o outro, portanto aquilo foi, não, a gente manda isto para os clubes e vai já para a votação em Assembleia Municipal, que a gente tem que meter isto no orçamento, senão nunca mais conseguimos englobar isto este ano. Pois, mas já deviam ter feito o trabalho de casa um ano antes, ou deviam ter andado a fazer o trabalho de casa. E então isto foi para discussão, mas não era para discussão nenhuma. Nós, mais uma vez, Presidente do Pernas, mais uma vez, numa reunião manifestou-se contra estes timings e eu sei que essa informação chegou a quem direito e depois foi dada uma prorrogação do tempo até ao dia 13 de outubro. Ou seja, mais, sinceramente, um mês, correto? Mas lá está, lá devem ter tentado que aquilo também tinha que ser auscultado, ou seja, não temos regulamento nenhum. Na prática, não temos regulamento nenhum. Ou seja, vamos estar mais uma época desportiva sem regulamento, ou seja, vamos para a segunda época sobre este novo executivo e as pessoas que entraram, que tentou regularizar e regulamentar as coisas, mas sem de facto dados concretos. E eu gostaria de dizer o seguinte, há pouco foi aqui falado sobre o desporto escolar e tudo mais, e depois eu não voltei aí. Eu recordo-me que Pernas, em 2009, teve um levantamento, um estudo, feito para a Escola Superior de Desporto, encomendada pela Câmara, pelo Carlos Coutinho, penso eu, Dr. Carlos Coutinho, e o que foi dito é que Pernas era a escola, o agrupamento de escolas de Pernas, era aquele em que a percentagem de alunos mais praticava desporto escolar. E não tinha pavilhão. Isso é uma velha história. E não tinha pavilhão. E nós, nessa altura, conhecedores também disso, entramos com projetos de equipas femininas, nós chegamos a ter 17 atletas. E tivemos que abandonar esse projeto da alternativa porque não tínhamos pavilhão.
não tínhamos pavilhão. Eu também sou do tempo em de propor à Câmara a aquisição de uma carrinha para pôr ao serviço da escola e do clube, que a Câmara nos comparticipasse em 50%, devíamos para aí em 2007. Né? Ou seja, dizer que o clube nunca apresentou propostas, de facto, é para quem tem estado distraído, para quem não tem estado atento. Portanto, eu refuto completamente todas essas acusações que foram feitas, porque essa não é a realidade. Agora, sobre este regulamento em concreto, e da forma como ele foi feito, de tudo o que foi feito em torno disto e de promessas vãs que nos têm sido feitas, nós de facto aquilo que entregamos foi o mesmo documento que tínhamos entregue em novembro de 2013. Portanto, a nossa proposta para o novo regulamento foi a proposta de protocolo que entregamos em novembro de 2013. Romeu, mais do que estarmos a falar, pronto, já constatamos que a situação é má, para não utilizar outro adjetivo. Péssima. Mas o problema, Rui Borreiro, não é só ser má, não tem direção. Pronto, mas então agora vamos pedir ao Romeu e ao Pedro que, na opinião deles, o que é que tem que ser feito com caráter de urgência para tentarmos inverter esta situação que penaliza os jovens do nosso concelho, porque nós não estamos aqui a falar apenas de infraestruturas ou de orgulhos ou de personalidades. Nem da nossa sardinha. Exatamente, nós estamos a falar... Exatamente. Eu, quando tive responsabilidades políticas, sempre defendi que as escolas deviam ser essenciais e fiz um esforço, felizmente isso aconteceu. Pernos não foi beneficiada, mas neste momento no Conselho, todas as escolas que têm ensino a seguir à escola primária, digamos assim, ao primeiro ciclo, todas as escolas têm neste momento espaços desportivos, que é essencial. Infelizmente, dedicados à natação, só o Conselho só apenas está representado na cidade, portanto, fora da cidade, quem quer praticar esse desporto, que é um desporto importante, como nós sabemos, não o pode fazer, mas foi feito um esforço para a essência de pavilhões. Agora, o que eu gostava que vocês nos dissessem e partilhassem connosco, enfim, essas angústias que têm, porque a prática desportiva, nós hoje podemos estar a pensar que estamos a falar de alguma coisa muito importante, mas não é muito importante, é essencial. Quer dizer, a prática desportiva devia ser hoje entendida como algo essencial. E se durante o crescimento não se adquirirem hábitos de prática desportiva, não é depois que eles acontecem. Por isso é que eu acho estranho que os atletas sejam atletas só até aos 16 anos, porque hoje em dia o ensino obrigatório vai pelo menos até aos 18 e, portanto, faz sentido que pelo menos até aos 18 sejam considerados atletas e se proporcionem condições para a prática desportiva. Por outro lado, os clubes têm um papel essencial naquilo que é o acesso à prática desportiva, porque se é verdade que algumas famílias podem pagar para ir ao ginásio, para ir, enfim, fazer a sua prática desportiva, o acesso livre e pretendido no pós-25 de Abril, que é a disponibilidade dos espaços esportivos, poderem servir a população independentemente dos seus rendimentos e das suas condições sociais, é muito limitado se os clubes não cumprirem essa obrigação. Porque o Atlético Clube de Pernes, o Amiense, quando vai buscar os miúdos, vai buscá-los independentemente da sua condição social e provavelmente, em alguns casos, é a única hipótese que esses miúdos têm de se socializarem, de criarem espírito de grupo. E, portanto, o trabalho que é feito pelos clubes, todos os clubes em geral, mas por estes fora da cidade, é essencial e, portanto, eu julgo que tem que ser feito um esforço muito grande para que isso possa acontecer. Eu gostava de ouvir a vossa opinião. O que é que vocês acham que tem que ser feito? Bem, o que tem que ser feito realmente a nível... tem que haver algum tipo de apoio e falando aqui outra vez na equidade, quando nós falamos das nossas instalações e dos apoios, que eu não chamo apoios a isso, é só uma questão de justiça. Portanto, os apoios, pagar as despesas relativas à água, luz, gás e alguma manutenção das nossas instalações, eu não chamo isso apoio, eu chamo isso é uma questão de equidade em relação ao que é feito na cidade. E depois, além disso, realmente tem que haver algum tipo de apoio, porque se não houver, podem ter a certeza que os clubes acabam. E depois, quando acabar o Clube Esportivo Amiense e o Atlético de Pernes, depois os miúdos têm que, quem puder, desloca-se e os miúdos realmente praticam atividade esportiva. Quem não puder, simplesmente deixa de haver atividade esportiva. E eu penso que isso é uma questão que tem que ser debatida e tem que se pensar seriamente numa solução. Não é a médio prazo, é no imediato. Porque de outra maneira, se não houver algum tipo de apoio, realmente não há qualquer tipo de hipótese de manter os clubes em atividade. Sim, é muito difícil. Pedro.
Eu, daquilo que é a minha experiência destes anos... Pois, uma vez que não está agora em funções executivas... Basta o município apoiar as instalações desportivas, eu estou a falar por Pernas. Sim. Basta ao município definir um protocolo, conforme nós propusemos, que nos ajude a suportar os custos com a manutenção do nosso espaço. Porque eu gostaria de dizer também o seguinte, a obra do Amiense foi feita pelo Amiense, eu agora terei que dizer isto também, mas muito dinheiro lá gasto, foi gasto pelo município. Estou-me a recordar, por exemplo, das torres de iluminação, que foi um investimento, penso que ainda do tempo em que era o Rui, o presidente. Nós em Pernas nem isso tivemos. Ou seja, eu posso dizer assim, a única coisa que nós tivemos em Pernas foi, e muito bem, decidido, no relvado sintético em segunda mão, que nós aceitamos com muito carinho, muito orgulho, com muito jeito nos deu, e lá está a dar. Também foi conseguido por mim. Porque essa também foi, exatamente, foi uma transgradação. E depois, entretanto, aquilo foi abandonado e felizmente está a ser usado. Mas está a ser usado. E foi uma boa decisão, muito criticada por muita gente, mas que para o clube foi essencial. E hoje quem vai a Pernas e quem conhece o nosso espaço sabe que é um espaço agradável, porque nós também nas outras instalações investimos. Nós não nos limitamos só a pedir apoio, investimos também. Portanto, basta ao município apoiar nas instalações desportivas que põe a equidade aí. Porque eu torno a dizer, quanto custa uma hora, se nós formos aqui agora juntarmos para jogarmos 3 para 4, ou o Pedro será o árbitro, quanto é que nós vamos pagar por uma hora de pavilhão? Os senhores sabem? No mínimo pagamos 25 euros de pavilhão. Quanto é que custa um campo? Agora multipliquemos isso por horas diárias. E também temos que ver uma coisa que vocês têm, que é, por exemplo, quantos dos vossos técnicos, dos vossos colaboradores são remunerados? Nós temos colaboradores porque também investimos na nossa formação. Foi também um cuidado que tivemos sempre a investir na nossa formação, que eu não digo que são remunerados. Agora, quem se desloca, quem sai de casa e faz 20, 30 km, quem faz 20, 30 km, no mínimo é pagar-lhe a senha de combustível que ele... Temos um conjunto de gente que se dedica à comunidade, que acaba por se envolver na prática desportiva, porque um clube não são só os seus dirigentes, são os atletas, são os treinadores, são os massagistas, enfim, é tudo isso. Aliás, o maior património são os atletas. São as pessoas, exatamente. E em Santarém, portanto, na cidade, digamos que há um conjunto, há muito maior facilidade até de ter gente disponível para ser treinador adjunto, para ser treinador de guarda-redes, para ser massagista, quer dizer, as vossas dificuldades não são só maiores na questão das infraestruturas que não têm, são também maiores no campo do recrutamento de gente que é preciso para sustentar a prática desportiva. Obviamente, eu já nem falo nisso, porque se nós formos pensar, por exemplo, ao nível do policiamento, muito bem, poderíamos não ter policiamento, mas uma coisa, eu tenho acompanhado a equipa sénior e realmente em certos pontos não existe policiamento, mas tem ali a esquadra a 5 minutos. Exato. Qualquer tipo de problema que haja, 5 minutos ou menos do que isso e tem lá o policiamento, exatamente. Nós não temos o posto a 30 km, portanto temos... Pois é, mais um encargo. É mais um encargo, além de tem um custo, portanto, ao quilómetro, mas eu já nem falo nisso, porque realmente se houver o tal apoio ao nível das instalações, poderá ser o suficiente para manter a nossa atividade esportiva. Eu só quis referir que a desvantagem, que nós estávamos a focalizar apenas nas infraestruturas esportivas, mas a desvantagem competitiva que o Pernas e que o Amiense, enfim, que outros clubes no Concelho de Santarém, portanto, fora da cidade, têm, é muito maior. O Val de Santarém também tinha um clube desportivo que, enfim, ia manter atividades. O Povo de Inzeta, a mesma coisa. Enfim, há uma série de clubes que, enfim, que vivem todos com algumas dificuldades ou já não vivem. Com muitas. Exatamente, com muitas dificuldades, porque para além das infraestruturas têm essas desvantagens competitivas que estávamos a referir. Eu vou, se me permitem, só dizer o seguinte. Nós, quando falamos no Pernas ou no Amiense, falamos nas terras, porque os clubes vão muito mais para além disso. Exato. Os clubes vão para toda uma zona envolvente. Penso que por uma opção também do Clube Desportivo Amiense, que só ele competirá de decidir também e definir, penso que o Clube Desportivo Amiense também abdicou nos últimos anos de se estender para as freguesias vizinhas. Nós, ali em Pernas, porque também temos apoios da terra e temos que saber ressalvar isso. A Misericórdia de Pernas e a Junta de Freguesia de Pernas têm apoiado o clube. Também permitiu que ao longo destes anos o clube chegasse a outras freguesias. Se não fosse o Pernas,
os miúdos não jogavam à bola, as crianças não jogavam à bola. Nós fazemos por ano milhares de quilómetros. E vamos buscar todo um conjunto de atletas, jovens atletas, que os pais não têm possibilidades de os levar aos treinos e, além de não terem possibilidades de os levar aos treinos, não têm posses financeiras para pagar o real custo que tem aquele atleta. E depois somos confrontados com situações caricatas. Nós recebemos um mail emanado do município de Santarém, de um gabinete de psicologia, alertando para uma determinada criança que fazia-lhe bem a participação no clube e tudo mais, mas que o pai e mãe não tinha possibilidades de pagar. A resposta que nós enviamos foi: nunca nenhum atleta ficou de fora no Atlético Clube Pernas por não poder colaborar. Mas temos este caricato desta situação. Bastará ao município atribuir verbas que estão identificadas por nós, mais do que identificadas, que rondam os 1.250 euros, 1.500 euros mensais, que sejam pagos trimestralmente, que haja esse compromisso de pagar trimestralmente. Porque, por exemplo, o Pernas, o mês passado, não pagou a luz. Eu decidi. Podíamos pagá-lo ou não podíamos pagar? Se calhar até podíamos ter ali 500 eurositos para pagar a luz. A contagem até nem foi a real, foi uma estimativa. Portanto, o acerto, quando vier, aquilo vai disparar em flecha. O consumo vai disparar, o consumo não, a fatura. Vai disparar a fatura. Portanto, bastará 1.250, 1.500 euros ao clube, mensais, para continuar a fazer o trabalho que tem feito. E se multiplicarmos isso por 4 anos, vejam quanto é que dá. Dá perto de 60 mil euros. Sabem quanto é que o município quer dar ao clube? Destes 4 anos? Depois de tanto compromisso, tanta treta, tanta conversa, 16 mil euros, talvez um pouco mais, penso que é 20 ou o quê. Então estamos a falar de um quarto das necessidades. E o clube hoje deve verbas a rondar esses valores. Fez a obra que fez, com o esforço de muita gente, e que eu gostaria de deixar daqui o meu agradecimento a todos aqueles que nestes anos colaboraram comigo e participaram na obra que está em Pernas, e não devia nada a ninguém. Se a Câmara tivesse justamente, e o termo equidade é um termo de facto que tem sido uma grande luta nossa e minha particularmente e pessoalmente, tivesse sido justo para quem o merecia ser. Então, eu penso que não pronto, as situações que existem no Conselho e a falta de equidade não tem naturalmente, e também não se pode verificar isso nas vossas intervenções, não tem nada a ver com os clubes na cidade, portanto esses não, exatamente, nada. Eu até gosto de dizer assim, não os clubes da cidade, os clubes que utilizam as instalações esportivas, porque também há clubes na cidade altamente prejudicados. Sim, e às vezes quando se diz assim, os clubes da cidade são beneficiados, não. É que eu ia dizer, há clubes na própria cidade, que não estão a ter também o devido tratamento, mas a esses compete eles fazerem as reivindicações deles. Nós aqui fazemos as nossas. Portanto, o grupo, os caixeiros, durante muitos anos tiveram que utilizar as instalações de Alpiarça, do campo de Alpiarça, para poder, praticar a sua atividade esportiva. Portanto, este conjunto de situações todas que temos vindo a falar, e também aquelas que são públicas, das afirmações de uma carta que fez aos sócios do Grupo Desportivo de Pernas, do Atlético de Pernas, desculpa, leva-me a fazer-lhe esta pergunta. Naturalmente que a sua afirmação feita de que tinha havido interferência na gestão do clube ou direta ou indireta, de uma forma pouco correta, que o levaram a pedir, portanto, a apresentar a sua demissão, no fundo... Eu não digo demissão, eu pedi eleições antecipadas. Eleições antecipadas, eu ainda podia-me recandidatar. Pronto, são situações muito idênticas. Naturalmente que foi, essa pressão naturalmente reconhece que esta afirmação é uma afirmação muito grave, e é importante, dizer, que seja esclarecida também. O que eu lhe perguntava era se acha que essa afirmação tem sustentabilidade, até porque o Presidente da Câmara vem dizer que não, senhora, nunca fez nenhuma pressão, nem houve nenhuma, nem mandou ninguém por ele fazer essa pressão, mas o que é facto é que aquilo que aconteceu e aquilo que é público é de que o anterior Presidente do Clube de Pernas se queixa desta interferência, portanto, levada a cabo por
alguém que naturalmente tem a ver com os poderes políticos do Conselho. Era este que gostaria, se fosse possível, assim, sucintamente, tentar explicar. Aliás, já agora, só para reforçar a recomendação que o Marcelino está a ter, tem a ver também que nas suas declarações houve uma reunião própria, extraordinária, com os órgãos todos da mesa da Assembleia, o Conselho Fiscal e a própria direção, onde trataram do assunto. Exatamente. E mais. E depois, no final dessa reunião, conforme o senhor declarou, se o senhor tivesse uma certa situação, já nem era preciso sair. Era preciso estar calado. Será verdade? É assim mesmo. É assim mesmo. Assim, não vamos... É assim, repare bem, a gravidade do assunto parece só foi dada quando as coisas foram tornadas públicas. Porque quando eu alertei para um conjunto de coisas e que havia a necessidade de resolver, de ultrapassar e pôr fim a esta contenda com o município, eu poderia dizer o seguinte: em agosto o clube teve uma proposta da senhora vereadora para resolver o problema. Teve uma proposta. Essa proposta consistia em pôr final da contenda toda. E o Sr. Presidente deixa a senhora vereadora a finalizar a reunião connosco para nós fecharmos a reunião. E quando eu acho que se deixa alguém responsável para outro responsável fechar qualquer coisa, é porque essa pessoa que fica para fechar tem poderes para o poder fazer. Direi eu que é assim. E de facto assim foi. E foram apurados valores. E foi feito um acordo que ficou de ser ratificado pelo Sr. Presidente. E a Sra. Vereadora, no dia seguinte, comprometeu-se a ligar-me a dizer se o Sr. Presidente concordava com aquela proposta. Infelizmente não concordou. Porque se tivesse concordado, não tínhamos chegado aqui. O Presidente Pedro Pista, ou ex-Presidente, se calhar ainda hoje era Presidente, mas foi tudo levado a que, de facto, as coisas não fossem assim. Ou seja, eu quero chegar aonde? Quero chegar que, de facto, o Presidente do Pernos era incómodo. Mas o objetivo era que o Presidente do Pernos eu não estou a dizer que o Ricardo me pressionou. Atenção, que isso fique claro. Nada disso. Nunca tive qualquer pressão do Presidente Ricardo e acho que ele, de facto, não tem nada a ver com esta matéria. Direi eu. Acho que não tem nada a ver com isto. Agora, eu não sei, na qualidade de quem é que o mandante da mensagem, repito, o mandante da mensagem, porque houve um mandante e houve um mensageiro, na qualidade é que ele falou. Se falou na deputada municipal, se na de alto quadro de uma instituição da freguesia de Pernas. Eu isso não sei. Só o próprio é que poderá responder. Eu não sei. Na qualidade é que ele o fez. Agora, o Presidente Ricardo, de facto, não me pressionou em nada. Não deixo de ter alguma estima pessoal por ele, apesar de discordar de algumas coisas. Não deixo de ter alguma consideração por ele. Mas, de facto, acho que não houve para com o Atlético Clube de Pernas nestes últimos anos o tratamento que devia ter havido, e houve um sucessivo adiar de decisões, de promessas. Nós acordamos valores. Não estão escritos. Não. O Presidente diz que nada deve ao Pernas. É verdade, nada deve ao Pernas, mas deve o direito moral perante as pessoas que trabalharam nestes anos, que o receberam, que o acolheram, que o respeitaram, assim como respeitamos todos. Deve o direito moral, não é para o Pernas, é para aquelas crianças que, se o Pernas não for apoiado, corre o risco de começar a deixar de ter condições para praticar desporto. Essa é que é a realidade. Ele deve o direito moral, ele a mim não me deve nada, nem ao clube, de facto, é o que está escrito, nada está aprovado. Agora há compromissos verbais, há de facto a assunção de que há uma falta de desigualdade, e ele felizmente afirma, dou-lhe os parabéns por isso, por ter afirmado exatamente isso. Portanto, houve de facto aqui influências, quando digo políticas, estou a dizer porque não sei na qualidade em que o mandante falou. Romeu e Pedro, e as juntas de freguesia e a população têm a noção destas dificuldades? Percebem os vossos problemas? Como é que é? Percebem e apoiam dentro do que é possível. A população tem a consciência, tem a noção de que realmente é difícil manter o clube em atividade, e temos muito a agradecer à população, aos sócios, porque se não fosse eles, então já não existia Clube Desportivo Amiense. As empresas locais, mas isso não chega, porque o Amiense é um clube com 60 anos, nunca faltou, portanto, aos seus compromissos, não vai
faltar aos seus compromissos. E portanto, pode-se dizer que a sociedade civil, dentro daquilo que é possível, apoia... Sempre apoiou. Aliás, o Rui Barreiro permite-me, as instituições de desporto em Santarém e de cultura, nos últimos anos, têm fundamentalmente desenvolvido uma atividade com o empenhamento da sociedade civil, dos dirigentes, da carolice das pessoas, quer dizer, porque a Câmara, como sabe, a Câmara de Santarém, nos últimos anos, não tem prestado qualquer colaboração. E já agora queria só terminar, temos quase de terminar o programa, mas o problema reside no orçamento para 2015. Os recursos são escassos e são consumidos não na prática desportiva, mas em despesas desnecessárias. E mais, e não acautelam o futuro. Porque quando fala aqui nos investimentos, ainda há que analisar que ainda há para pagar no tribunal os 254 mil euros da célebre praia da Ribeira de Santarém, mais 51 mil euros de juros. Estas situações existem e têm que estar quantificadas, porque elas existem. Isso estava por uma série de clubes, não é? Por outro lado, exatamente. Por outro lado, neste momento, é altamente, no meu entender, como esclavitano, a dizer, como é que podem ir fazer um investimento, se foi criticado pela dimensão do esforço na escola agrícola, que é uma obra que nem sequer é do município, é cedido, como é que se pretende agora fazer um alto investimento numa zona de cheia que é proibido na Ribeira de Santarém? Quer dizer, é estas situações de falta de articulação e de dimensão que isso não se resolvem as coisas. E eu tenho. Mas vai fazer um investimento na zona de cheia, isso, a culpa também não é só de quem faz o investimento, quem autoriza também, quer dizer. Eu não sei ainda se está autorizado. Bom, mas quer dizer, está aprovado na Câmara, está bem, mas a fazer-se uma coisa dessas, é lamentável, não são só. Aprovado está. E mais, quer dizer, quando técnicos competentes do município dão a grimar a estas situações, é lamentável. Bom, eu só queria terminar dizendo isto. Carlos, Só para terminar. Diga. Rapidamente, para me fazer perceber, tenho 40 anos disto. Esta conversa que tenho aqui, 40 anos de democracia, esta conversa são repetitivamente feita ao longo de 40 anos. Isto não pode continuar e prevalecer numa cidade, houve numa capital melhores que outros. Mas eu queria, em nome do painel que está aqui na Rádio Pernas, em nome da Rádio Pernas, para além de agradecer ao Romeu e ao Pedro terem acedido a vir hoje domingo de manhã até à cidade, que foram também obrigados, é mais um custo que os clubes têm, tiveram que vir até aos estúdios da Rádio Pernas em Santarém. Queria também desejar, e já foi aqui referido até pelo Pedro, ao Carlos Coutinho, que vai abandonar, digamos que o nosso país, tendo sido recrutado por uma grande perca. Exatamente, vai ser, digamos que vai prestar os seus conhecimentos científicos para outro país, vai para Angola, e portanto queria também, em nome da Rádio Pernas e do painel aqui presente, desejar muitas felicidades nestes novos desafios e esperar que Santarém e a região possa no futuro vir a beneficiar destes trabalhos, sendo certo que certamente que irá provar a sua qualidade também em Angola, onde irá trabalhar. Já agora, só para terminar e fazer minhas as palavras do Rui Barreiro, de qualquer maneira, o Coutinho foi uma grande perca, mas a principal perca foi os autarcas de Santarém que deixaram ir o Coutinho para ir para Rimaiar. Se é um grande valor, não o tinham deixado ir embora, tinham mandado cá. Esta é que é a realidade. Isso é como se diz cá no Ribatejo, vinho de outro casco. Agradecer então também à rádio e desejar, não posso deixar de fazer, de facto, aos meus colegas que vão continuar a liderar o Pernas, muitos votos de sucessos, mas o sucesso é possível, mas é preciso, e eu deixava daqui esta mensagem: não se esqueçam da luta que foi travada, porque a luta que foi travada tem que continuar até que de facto as coisas sejam retificadas. Não se deixem enganar. Não é pela minha saída que as coisas se vão resolver tão simples quanto isso. Continuem a luta que também comigo partilharam. E deixo aqui um alerta grande, que quer o Pernas, quer o Amiense têm que pensar num futuro próximo, em se unirem, e quando digo unirem, é mesmo na constituição das suas equipas desportivas. Têm que deixar as suas rivalidades de fora, de lado, e têm que analisar, olhar para o papel e ver assim: este ano, olha, eu não posso fazer iniciados, mas vou possibilitar que os meus atletas passem para o Amiense, ou vice-versa. Portanto, têm que unir esforços, senão, sou pena, nem um nem outro
poderem continuar a desenvolver um trabalho profícuo. E é assim que termina este programa de Conversas de Ribatejo com Pedro Teopisto, do Atlético Clube de Pernas. Já terminou as suas funções nesta qualidade, e mesmo assim foi nesta qualidade que nós quisemos trazê-lo aqui a este programa. Romeu Lourenço, também do Clube Desportivo Amiense, e o painel habitual, Carlos Rodrigues, José Marcelino, Rui Barreiro, que terminam assim o Conversa de Ribatejo desta semana. Contamos voltar na próxima semana, contamos com a vossa presença também a ouvir estes programas, e até lá, façam favor de ser felizes. Onde quer que esteja, está sempre em boa companhia. E todos os dias sempre com grandes músicas. Rádio Pernas Santarém, consigo em sintonia.